Saudações a você que está conosco em mais um Bandeira Verde, o programa oficial do fã da Fórmula Indy no Brasil. A nossa solidariedade a você que, assim como a gente, está quase desesperado com tantos fins de semana sem corrida da Fórmula Indy. A gente teve uma prévia aí do que vai ser a próxima etapa, no dia 8 de agosto, o Grande Prêmio de Nashville, um novo circuito no calendário, um circuito de rua maravilhoso que está sendo montado lá na terra do Joseph Newgarden, vencedor da última etapa lá no distante dia 4 de julho em Mid-Ohio. Esse Grande Prêmio de Nashville promete muito, ainda mais que nós vamos ter a volta dos brasileiros com o Hélio Castro Neves, agora de contrato renovado. Então tudo isso é assunto do programa de hoje, em que eu, Jefferson Kern, estou aqui direto dos estúdios da Live Sports em São Paulo, com o nosso tradicional comentarista que está revirando livros de regras nos últimos dias, Fábio Seixas. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Jefferson? Prazer estar aqui com você mais uma vez. E é nosso papel, né? Enquanto não temos corrida, não temos carro na pista disputando, teve até teste privado na semana passada, mas estamos aqui trazendo noticiário, trazendo informação, trazendo curiosidades para o fã da Indy, e hoje com um papo muito bacana, um papo bastante legal. Um papo muito legal, e o nosso convidado é o seguinte, é um cara que pela sua experiência na TV, alguns dizem que ele seria o Paul Page brasileiro, em referência a seu amigo que foi um lendário narrador da televisão americana, mas por sua atuação de tanto tempo, de quase 40 anos com a IndyCar, outros consideram que ele seria talvez um Roger Penske tupiniquim. Eu estou falando de Willi Hermann, comentarista por tantos anos da Fórmula Indy na TV, que há 4 décadas praticamente atua no mundo da IndyCar. Satisfação falar com você aí, Willi. Satisfação, Jefferson. Fábio, que bom estar com vocês. Saudades dos nossos almoços e dos nossos bate-papos. Boa, Willi. Como é que você tem acompanhado essa temporada da Indy? Acho que muita gente talvez tenha começado o ano imaginando que teríamos uma outra temporada com o Dixon sobrando, depois do que aconteceu no ano passado, e de repente chegou uma molecada e que está acelerando e hoje liderando o campeonato. Do ponto de vista de torcedor, de amante da velocidade, e do ponto de vista também de um homem de negócios que hoje está com a marca da Fórmula Indy, como é que você está vendo essa troca de guarda, ou pelo menos esse duelo de gerações hoje na Fórmula Indy, Willi? Olha, Fábio, o duelo de gerações, ele é muito bacana e ele é a parte natural da continuidade do automobilismo. Agora, além dessa parte do duelo de gerações, que na realidade já começou o ano passado, quando o Colton Herta ganhou corrida, o Pato O'Ward começou a andar bem, mesmo o Alex Palou andou bastante bem já o ano passado. Agora, a coisa que mais me surpreendeu como fã da Fórmula Indy foi essa mudança na equipe Ganassi. A equipe Ganassi foi sempre uma equipe de um piloto só, que é o Scott Dixon, e, na realidade, todos os outros pilotos eram meros coadjuvantes. Esse ano, alguma coisa aconteceu, e, além da chegada da nova geração, nós estamos vendo também um novo regime atuando na Chip Ganassi. Que teve vitórias com 3 dos seus 4 pilotos, né? E o quarto, que é o Jimmy Johnson, que é um caso totalmente à parte, por toda aquela adaptação. São 4 vitórias da Ganassi em 10 corridas, realmente é uma coisa que chama muito a atenção, indo talvez na contramão da Penske, que teve o 6º pior começo de temporada da sua história. Foi vencer só na 10ª etapa, na última prova lá em Mid-Ohio. Como é que você avalia também esse momento da Penske, Willi? Tem alguma relação você ter um cara como Roger Penske agora dono da categoria e isso enfraquecer de alguma forma a equipe por não ter o próprio capitão ali no pit wall, dando as coordenadas, dando as orientações, enfim? Olha, não, Jefferson, eu acho que a falta do Roger Penske diretamente ligado à equipe não é uma coisa causou essa perda de rendimento, de performance. Em anos passados, nós já vimos a equipe Penske passar várias vezes por maus momentos. Eu acredito que a equipe Penske ela continua no mesmo patamar que ela estava já no ano passado, mas nós temos 2 ingredientes novos.
A sorte não ajudou a equipe Penske esse ano, em especial o Joseph Newgarden. E o outro, eu acho que houve uma evolução das outras equipes também. A McLaren passou a ser um competidor sério nesse jogo, e a Ganassi, que era uma ameaça, que era um competidor com um piloto só, agora se tornou um competidor com 3 pilotos brigando pela vitória. Vili, você já está nesse negócio há um bom tempo, né? Nos anos 90 a gente viu um momento em que se falava muito da Indy rivalizando com a Fórmula 1, se não ocupando o espaço da Fórmula 1, que a gente sabe que cada uma tem seu espaço bem delimitado, mas também chamando muito a atenção do torcedor da Fórmula 1. Depois houve um tempo em que as coisas se distanciaram, a Indy se enfraqueceu com a cisão ali, com a divisão. Hoje, você abre o noticiário da Fórmula 1, do automobilismo no mundo, e até por conta da Liberty Media, hoje está na Fórmula 1, voltou a se fazer muita comparação entre Fórmula 1 e Indy, e dizendo muito, e isso está hoje, por exemplo, nessa segunda-feira na Autosport, muito sobre a Fórmula 1 indo buscar inspiração na Indy, não só no carro, como no próprio modelo de corrida. Como que você vê essa questão, o que já estão chamando de indianização da Fórmula 1, ou a Fórmula 1 se inspirando, indo beber um pouco mais na fonte do que é feito no automobilismo americano hoje, em termos de competitividade, principalmente? Olha, Fábio, a Liberty Media, sendo uma empresa americana de mídia, ela é uma empresa de show business no modelo norte-americano. Então, sobrevoo de avião antes da largada, câmera no público, enfim, jogando muito com o emocional. Realmente, o marketing e o poder midiático da Fórmula 1 com a Liberty Media aumentou muito. Porém, em termos de comparação das categorias, eu acho que o que nós estamos vivendo hoje é o oposto do que houve nos anos 90. Nos anos 90, nós vimos a Champ Car, a kart, enfim, a Fórmula Indy, querendo ser uma Fórmula 1. Indo correr na Europa, buscando corridas internacionais, buscando estrelas internacionais. O que nós estamos vendo agora é o oposto. É uma Fórmula 1 querendo ser mais Fórmula Indy. E estrelas internacionais, como o Grosjean, buscando a Fórmula Indy. Ou seja, é um momento diferente. Eu não vejo pretensões da Fórmula Indy nesse momento de se internacionalizar. Aliás, o Roger Penske foi muito claro conosco em relação a isso, visto que nós tínhamos conversas em andamento para o Brasil, para o México, para eventos, e o Roger foi claro, disse: meu primeiro objetivo é consolidar a corrida nos Estados Unidos antes de começar a pensar em corridas internacionais. Que parece que foi justamente um problema da kart, que ela começou a perder o foco em certo momento, nos anos 90, né? Ela não era bem uma categoria americana, não era bem uma categoria internacional em certo momento. Então, você acha que isso aí ajudou a minar um pouco os rumos da kart, que acabou falindo depois daquele sucesso estrondoso? Não, Jefferson, eu acho que o problema da kart foi outro. Eles tentaram primeiro um novo modelo de negócios, com a abertura do capital, onde as equipes passaram a deter ações da categoria, e as equipes mais que rapidamente venderam as ações. Eu acho que o principal problema do modelo da kart naqueles anos foi a diversidade dos donos de equipe com objetivos diferentes. Nós tínhamos o Bruce McCall, os irmãos Forsyth,
e outros muito ricos, que estavam lá sem necessariamente contemplar a equipe como um business. Já o Roger Penske, por exemplo, e o Chip Ganassi são muito ricos. Tá? O próprio Jim Meyer, da Meyer Shank, é um peso pesado, de bolso fundo, só que eles administram a equipe totalmente focado como um business, como um negócio. Então, eu acho que a situação é muito, muito diferente. Ô, Vili, agora voltando para os seus tempos de comentarista numa cabine ao lado do Luciano do Vale e ao lado de tanta gente boa. Teremos Hélio Castro Neves, a partir da etapa de Nashville, acelerando, e o Elinho com contrato assinado para toda a temporada do ano que vem. O que dá para esperar em termos realistas do Elinho aos 46 anos, nesse carro da Meyer Shank, para essa conclusão de temporada e para 2022? Bom, eu acho que o Elinho fisicamente está muito bem e mentalmente ele está mais forte até do que durante muitos e muitos anos da equipe Penske. Eu acho que nós temos aí, vendo o desempenho do Hélio e vendo o desempenho do Scott Dixon e outros, que, na realidade, o que determina o desempenho do piloto até uma certa idade, eu acho que o lado mental ele acaba sendo mais difícil do que o lado físico. E o Elinho, em função do momento que ele está vivendo, ele está com um lado mental fortíssimo. Nós vimos isso nas corridas da SRX, onde ele mostrou uma garra, uma competitividade que não era a marca registrada dele nos últimos anos de Penske. Só completando o que o Vili falou, a gente teve na semana passada o Christian Fittipaldi aqui, que ele bateu justamente nessa tecla do lado mental. Ele falou, depois de tanto tempo correndo, desde criança praticamente, chega uma hora que eu não aguentava mais. Eu queria colocar a cabeça no travesseiro e dormir. E o Elinho, ao contrário, parece, né? É impressionante. Ele quer competir e está se divertindo. Custo. A etapa da SRX, que o Vili também se referiu, a última, o Elinho disse que não conseguiu ir bem, não conseguiu um bom resultado, porque destruiu os pneus na ânsia por vencer, na loucura que ele estava para tentar vencer aquela corrida. Ou seja, um cara que é 4 vezes campeão de Indianápolis, estava correndo no oval, em Nashville, inclusive, né? Mas queria ganhar, queria bater todo mundo e queria ganhar aquela corrida também. E teve uma prova que ele se estranhou com o Scott Speed, né? Porque o Scott Speed dá um toque meio Paul Tracy no Hélio Castro Neves, o Hélio Castro Neves dá de volta no Scott Speed, e eles até discutem depois da corrida. Acho que a última e talvez única vez que eu vi o Hélio Castro Neves daquela forma foi quando ele ficou muito bravo, muito zangado com o Brian Barnhart numa prova em Edmonton, que teve toda uma discussão na relargada. Quero dizer, a gana que o Hélio Castro Neves está, e a gente percebe isso em redes sociais, e você talvez por outras formas de convívio, Vili, é uma coisa impressionante, ainda mais com a idade que ele está, de 46 anos. Né? O Jefferson, você mesmo outro dia levantou esse ponto da idade do piloto, e é uma coisa interessante que tem alguns esportes onde o lado mental é muito exigido, e a idade do piloto, do atleta, é mais avançada. Na maratona mesmo, a gente vê os maratonistas já com uma idade maior do que aqueles que correm 100 metros ou coisa assim. Tá. Vili, vamos falar um pouco de passado, então, até para quem não conhece sua história. Como você foi parar nesse negócio, Vili? Quem chegou para você e falou, olha, tem um negócio chamado Fórmula Indy ali, que achei legal você dar uma olhada. Como que foi isso? Bom, essa história é muito longa. Na realidade, o primeiro contato que eu tive
com a Fórmula Indy, eu devia de ter uns 14 anos, 13 anos, e eu ganhei um livro em alemão que chamava O Piloto e Seu Carro de Corrida. É um livro que eu tenho até hoje. E as últimas, ele era todo sobre as corridas de esporte na época, Ferrari, Fórmula 1, e as últimas 3 páginas eram sobre uma tal de Indy 500. E eu fiquei maravilhado com aqueles carros, aquelas arquibancadas enormes, aquele público. Eu falava, caramba, que coisa fantástica. E as coisas foram acontecendo, e num dado momento, um grande amigo meu, o Tony Correia, me pôs em contato com o Emerson Fittipaldi, que na época tinha saído da Fórmula 1, estava correndo de superkart no Brasil, e eu fui conversar com ele e surgiu a ideia de uma possível volta dele à Fórmula 1 com um carro do Fulvio Balábio, que tinha um Mickey pintado. O Emerson foi testar, o carro tinha motor Honda, que na época eu acho que nem para o cortador de grama servia, então era terrível o carro. E aí, nessa convivência com o Emerson, profissional, acabou surgindo uma ideia não, um convite para que ele fosse ao Miami Grand Prix, que era uma corrida da IMSA, como personalidade, e de lá a coisa aconteceu e surgiu a possibilidade de Fórmula Indy. Então, realmente não dá para dizer que foi planejado, não. Foi a mão do destino que foi me levando e acabei na Fórmula Indy, onde eu estou até hoje. Ô Vili, Fórmula Indy é um nome que a gente utiliza só no Brasil. Você é uma espécie de pai desse nome? Conta essa história pra gente. É verdade. Depois, quando o Emerson assinou para correr na Indy, nós, antes de fazermos o anúncio oficial, eu fui negociar com Indianápolis, que era detentora dos direitos da Indy 500, e com a CART, que era detentora das outras corridas do campeonato, para fazer um contrato de direitos para o Brasil, visto que esses direitos, como não havia piloto brasileiro e não sabiam do anúncio do Emerson, valiam muito pouco. E aí, uma vez com os direitos, a ideia seguinte foi o Emerson, que tinha contato com o Luciano do Vale, de levar isso para a Rede Bandeirantes. Só que isso, de maneira nenhuma, nunca dava certo. Eu nunca conseguia passar do portão da Bandeirantes, até que um grande amigo meu, que era um dos melhores amigos do Dr. João Saad, o Eugênio Martins, falou, não, e na Bandeirantes, vem comigo. Pegou o carro, entrou no portão com pompa e circunstância, parou lá na frente, elevador, subiu para a sala do Dr. João, e eu carregando um cassete, daqueles cassetes Umatic enormes, sabe? Felizmente, o Dr. João tinha um aparelho de vídeo Umatic na sala dele. Eu consegui mostrar o cassete e o Dr. João falou, não, mas o Emerson está correndo, ele está na kart correndo. Eu sei que ele está na kart correndo, nós até mostramos a última corrida. Não é esse kart com K, ele está correndo no campeonato com C, é um Fórmula. Não, mas é um Fórmula 1? Não, é mais rápido que um Fórmula 1. E aí, na hora lá, ele falou, bom, então como chama essa categoria?
E aí, como eu tinha falado que era a Fórmula, e corria na Indy, eu falei, doutor João, é a Fórmula Indy. Aí o Eugênio virou e falou, João, você tem que comprar essa categoria que eu quero assistir na televisão. E virou Fórmula Indy na televisão. Assim, meio de Que impulso, história. surgiu na hora. Surgiu na hora. Eu, inclusive, pensei em Fórmula Kart, mas o kart, com o Emerson tendo corrido no Superkart há meses, há poucos meses, não é que fazia tempo, falar a palavra kart era pavoroso para rotular a categoria. E para falar indicar, passaria aquele negócio de indicar, indicando. Então, o Indy saiu sozinho. Ô, Vili, E, na realidade, o Fórmula Indy acabou é usado no Brasil, alguns países, eventualmente na América do Sul, tipo Argentina, e por uma coincidência que talvez de convivência dos jornalistas na Itália. Na Itália, ainda se fala mais Fórmula Indy que IndyCar. ô, Vili, agora conta pra gente, enfim, como que foram aqueles primeiros anos, aquelas primeiras experiências ali de transmitir corrida, porque a gente sabe que hoje a tecnologia torna tudo mais fácil. Você consegue hoje transmitir um evento esportivo pela internet. Você consegue, em vez de mandar um caminhão para um autódromo, você consegue, com um equipamento do tamanho de um notebook, fazer uma transmissão. Mas naquela época, histórias de transmitir, de ter que puxar cabo, de ter que se pendurar na cabine, de ter que fazer, enfim, bater tambor para fazer o sinal chegar no Brasil. Como que era isso? Tenta lembrar se puder contar alguma história pra gente curiosa dessa época. E além disso, Vili, se você me permite, Fábio, você também, Vili, mas você entrou no negócio em 84 como na parte empresarial, junto do Emerson. Como é que o Vili Hermann, empresário, daqui a pouco se tornou também o Vili Hermann comentarista de corrida na televisão? Bom, então, Fábio, primeiro, você está sendo extremamente otimista de falar cabine, porque, na realidade, não havia cabine. Naquela época, nem a categoria, nem os autódromos estavam preparados para transmissão internacional. Ninguém fazia uma transmissão internacional. Então, nas primeiras corridas, o pessoal da kart nos arrumou um lugar na sala de imprensa. Aliás, a única pista que já tinha duas cabines era a Indianapolis Motor Speedway, que era uma cabine da ABC e outra da ESPN. Mas, então, nas primeiras corridas, o pessoal nos arrumou um lugar na sala de imprensa, só que como o Luciano do Vale não narrava baixinho, né, e era extremamente entusiasmado, demorou duas corridas para que nos pusessem para fora da sala de imprensa. Então, a partir daquele momento, a gente puxava duas linhas de telefone para a varanda da sala de imprensa, para baixo do lado da sala de imprensa, para a porta da sala de imprensa, e pegava uma cadeira da sala de imprensa, ou duas cadeiras para a sala de imprensa, não que a segunda cadeira fosse minha, não. A segunda cadeira era para colocar um equipamento que chamava Conrex, que era do tamanho de uma mala, um negócio enorme, que mixava as duas linhas telefônicas, que era a linha da narração e do retorno. Então, o Luciano do Vale narrava pelo Conrex por telefone, né, com duas linhas telefônicas. E, mesmo estando do lado de fora da cabine, volta e meia saía alguém e fazia, sabe? Tinha que
E aí eu me lembro de uma corrida, não lembro agora se foi Mid-Ohio ou Elkhart Lake, uma das duas, onde arrumaram para a gente um lugar, uns 20 metros da sala de imprensa. Ou seja, arrumaram um fio de telefone mais comprido, para deixar a gente mais longe. E lá, não sei se vocês viram, a sala de imprensa é do lado oposto dos boxes. A gente fica com a vista para o pit stop e para os boxes. E naquela corrida começou a chover, né? Então, eu comecei a ficar envolvido na transmissão porque a equipe do Luciano do Vale, a equipe da Band era muito pequena, era o Luciano do Vale, eu, Luciano do Vale, ou eventualmente vinha a Kika, que era a produtora. Enfim, quando a coisa começou, era um one-man show. E nessa corrida começou a chover e eu, então, ampliei a minha função para segurar o guarda-chuva para o Luciano do Vale. Então, vendo a corrida, a narração, segurando o guarda-chuva e, num determinado momento, começou a chover, entrar água no Conrex. E, naturalmente, o Conrex explodiu com um baita curto-circuito, né? Daqueles que o fone de ouvido quase pulou da cabeça do Luciano do Vale, Nossa. né? E ele saiu correndo, plugando o telefone e continuou narrando com dois telefones, um em cada orelha, um narrando, o outro ouvindo o retorno. E o pessoal da sala de imprensa furioso com a gente, porque metade da sala de imprensa ficou sem luz, porque naturalmente caiu. Na época não era nem disjuntor, era fusível. Então era mais complicado ainda de trocar um negócio de cerâmica, era uma coisa pavorosa. Então, nesse primeiro ano, realmente, nós não fizemos muitos amigos, tirando o Jack Arute e o Paul Page, que realmente tinham muita paciência com a gente. O pessoal das corridas já não foi bem assim. Já o Jefferson, qual foi a sua pergunta mesmo? Você entrou no mundo da Fórmula Indy pelo lado empresarial que você exerce até hoje, mas em que momento o Vili empresário tornou-se também o Vili comentarista na televisão? Pois é, eu, à medida que as coisas foram melhorando, a gente começou a achar suítes, lugares um pouco melhores para assistir a corrida e para narrar a corrida. Inclusive, tinha tipo de um cômodo, parecia um container, que ficava em cima do telhado da arquibancada da Indianapolis Motor Speedway, lá onde ficam os spotters, que a nossa visão era até melhor que a da ABC. E eu ficava na cabine e, eventualmente, dando dicas para o Luciano do Vale, de um carro que estava caindo o rendimento, de carro que estava. A gente estava vendo o pneu indo embora, alguma coisa, qual equipe a gente podia esperar um pit stop melhor, um pit stop pior. Enfim, eu ficava, quando em off, ficava dando alguns comentários, fazendo alguns comentários. E depois, e numa Indy 500, o Luciano me perguntando as coisas e eu comentando alegremente aquela coisa, entusiasmado, e falando de um raio de uma fumacinha que saía do carro do Al Unser Jr., que
O carro do Al Unser Jr. tinha uma coisa que ele, na época da equipe Gales, os carros da equipe Gales, eles jogavam, eles saíam com mais óleo na caixa de câmbio, e esse óleo saía para fora, caía no escapamento, e o desgraçado do carro soltava fumaça a corrida inteira, só que o rendimento não caía, que era uma coisa extremamente frustrante para mim. E terminada a corrida, o Luciano do Vale virou para mim e falou: parabéns, você sabe que você comentou a corrida, a Indy 500 para o Brasil hoje, né? E aí então eu falei, foi mais uma daquelas coisas Ele abriu o microfone, é isso? de destino. Deixou o microfone Oi? aberto. Ele deixou o microfone aberto, é isso? Ele, exatamente, ele tinha sempre na mesa 2 ou 3 microfones, até porque vinham convidados, sempre vinha alguém falar alguma coisa, enfim, e tinha um microfone perto de mim, estava aberto, e eu estava comentando. E como eu passava muito tempo junto das corridas, praticamente o mês de maio inteiro na 500 milhas, e, e também chegando quinta, quarta-feira para as corridas, é lógico que eu tinha curiosidade de saber muita coisa, então, com isso, eu comecei a ter amigos ou conhecidos em várias equipes, o próprio pessoal do pneu, dos pneus da Goodyear, depois da Firestone, que dividiam informações comigo. Então, eu fui um comentarista com informações privilegiadas. Vili, e pegando agora um túnel do tempo radical e voltando a falar de futuro. Pietro Fittipaldi, Tony Kanaan, a gente já conversou aqui com o Kiko Porto, que está cumprindo ali o Road to Indy. Matheus Leist foi outro piloto que passou aqui pelo Bandeira Verde recentemente. Como você vê o futuro do Brasil na Fórmula Indy, além do Elinho no ano que vem? Você imagina a possibilidade de outro brasileiro fazendo a temporada completa? Como que está a participação do Brasil para 2022? Bom, eu acho o 2022 um ano com chances enormes para que a gente tenha mais um brasileiro correndo na Fórmula Indy. Em todos os anos que eu acompanhei a categoria, eu nunca vi uma evolução de grid, um crescimento de grid tão rápido como a gente viu esse ano e o que está se projetando para o ano que vem. Numa conta conservadora, nós temos hoje 27 carros no grid para o ano que vem. Numa conta mais otimista, 28, 29, ou seja, pela primeira vez em muitos anos, eu vejo uma situação onde nós temos mais vagas do que fortes candidatos para correr na Fórmula Indy. Nós temos não só o aumento de carros inscritos pelas equipes, mas também alguns dos pilotos que começam a considerar parar. Então, o próprio Takuma Sato, Ryan Hunter-Reay, enfim, e é a mesma coisa que nós falávamos no começo do programa. É muito mais o lado mental do que o lado físico para eles. E até o lado empresarial. O Takuma Sato, ele está vivendo um momento empresário na carreira. Tipo, ele já está pensando o que eu vou fazer esse ano, o ano que vem, para quando eu não estiver mais correndo. E lógico que isso impacta no desempenho.
Isso tira parte do foco do piloto. Então, o Tony Kanaan, ele fez um contrato de 2 anos para os ovais, ele continua no carro do Jimmy Johnson nos ovais, então eu não acredito que mude muito disso, eu não vejo abrindo uma oportunidade nesse momento para o Tony Kanaan nos mistos, mas já o Pietro, sem dúvida, é um piloto que está no radar das equipes da Fórmula Indy. Eu falando com pessoas de várias equipes, por mais que ele tenha uma proximidade muito grande com o Dale Coyne, muitas equipes têm ele, vamos dizer, num short list, pensando para o futuro. Outros pilotos, eu acho que tanto o Pipo Derani como o Felipe Massa, o Felipe Nasser não, o Felipe Massa está muito quietinho, está muito bem na Stock Car. O Nasser e também o Sérgio Sete Câmara. Eu acho que nós temos vários pilotos aí. Lembrando que o Sete Câmara testou com a Carlin no começo do ano passado em Austin. Então, nós temos vários pilotos que têm condições de serem competitivos, de brigar por esses lugares, por essas vagas. E a outra coisa, indo um pouco mais longe, com o Kiko Porto, o Road to Indy realmente se consolidou como a melhor plataforma do automobilismo mundial para desenvolvimento da carreira de pilotos. A própria Andretti, hoje, ela praticamente tem 2 carros que ela dá como certos no ano que vem. O carro do Colton Herta e o carro de algum piloto deles na Indy Lights que venha a vencer o campeonato e, com isso, tenha esse bônus de $1 milhão para trazer, para evoluir para a Fórmula Indy. E, no passado, esse bônus de $1 milhão era visto como um ingrediente financeiro atrativo. Hoje em dia, depois do Pato O'Ward e do Colton, os donos de equipe também estão vendo que a nova geração pode ser extremamente competitiva, muito rápida. Vili, para que a gente encaminhe também o final da sua participação aqui, para não estourarmos demais o tempo, eu queria que você fizesse um balanço do que você espera do futuro da Fórmula Indy, além das questões de número de carros no grid, mas número de provas, terceiro fornecedor de motor, se vamos ter mais circuitos ovais, que é uma coisa que as pessoas sempre perguntam, e também um balanço sobre o futuro da Fórmula Indy no Brasil. Se talvez daqui a, 4, 5, 6 anos a gente pode ter uma prova de novo, questões mesmo de exibição e etc, que você sempre esteve à frente. Queria que você fizesse esse exercício de futurologia aqui conosco para projetar aí rumos da Fórmula Indy. Bom, Jefferson, vamos lá. O Roger, quando no começo desse ano, o Roger Penske, num das reuniões que ele teve com os donos de equipe, e tinha todas essas perguntas e mais umas outras 200, que ele naturalmente não respondeu, ele falou o seguinte: olha, um grid forte com equipes fortes é o foco do meu modelo de negócios. A partir do grid forte, equipes fortes e boas corridas, o resto vem atrás.
e realmente ele está conseguindo isso está se provando. Nos Estados Unidos, talvez pela primeira vez em muitos, muitos anos, desde o advento da TV paga, que nós estamos vendo que nós teremos nos Estados Unidos 13 corridas na TV aberta, na NBC, que certamente é um ingrediente que está levando esse aumento de carros no grid, uma vez que a visibilidade na TV aberta nos Estados Unidos, a diferença para a TV paga é muito grande. Então, eu vejo essa consolidação que o Roger está buscando nos Estados Unidos acontecendo, e eu acho que em mais 2 anos ela deve se completar. Em termos de corrida, eu não me surpreenderia que nós viéssemos a ter mais uma corrida em 2022, que o campeonato passasse de 17 para 18 corridas, e não descartaria a pista de Richmond, Virgínia, que é um oval, ou possivelmente a volta de Iowa, que também é um oval que rendeu boas corridas para a Fórmula Indy, tem um modelo econômico sustentável e, na realidade, não está no campeonato de 2021 por conta da pandemia, que não permitia o acesso de público, uma vez que a receita de bilheteria, no caso de Iowa, é fundamental para o modelo financeiro. Então, acho que não ficaria surpreso se em 22, 23 a gente fosse aí para um modelo de 18, talvez 19 corridas. Não acredito que passe de 20. O número tido como ideal é o número de 20 provas. Isso pela maior parte das equipes e pelo pessoal do marketing para a venda de patrocínio, enfim, para toda essa coisa. Acredito que, com isso, nós temos, de um lado, uma competição muito grande de locais, pistas na América do Norte, ocupando o campeonato e, com isso, diminuindo o espaço para o Brasil. E para o México também. Porém, a Fórmula Indy ela é muito consciente dos valores dela. Então, ela sabe o valor que ela tem no Brasil, ela sabe o valor que ela tem com o Hélio Castro Neves correndo. Então, eu acredito que, se o modelo econômico do Brasil vier a permitir uma corrida, isso pode acontecer daqui a 2, 3 anos, mas depende tanto da economia brasileira quanto de pilotos brasileiros bem-sucedidos participando, porque são eles que atraem os patrocinadores e o público para o evento. Mas eu não descarto. O Brasil tem, para a Fórmula Indy, e mesmo para o Roger Penske, um modelo de sucesso. Nas provas que nós realizamos no AMB, mesmo com a parte do sambódromo escorregadia, ou com o dilúvio no outro ano, enfim, todas as provas aconteceram e foram entregues no modelo que foi contratado. Então, o Brasil tem um track record de promotores bastante bom.
Maravilha. Vili, muito obrigado pela sua atenção, sempre uma aula gratuita, conversa com você. E vamos nessa, como você mesmo diz, aceleramos juntos com a Fórmula Indy numa temporada sensacional, que vai ser melhor ainda agora com o retorno do Elinho. Brasileiros em todas as provas da reta final de 2021, em todo o próximo ano. Muito obrigado, um grande abraço para você. Obrigado, Jefferson, Fábio. Foi muito bom estar com vocês no Bandeira Verde. E lógico que logo vamos estar juntos de novo, né? Vamos lá, sem sombra de dúvida. Obrigado, Willi Hermann. Obrigado a você, Fábio Seixas, pela companhia em mais um Bandeira Verde. Quando ele falou ali de pilotos veteranos se aposentando, senti um sobressalto seu, mas ele não falou do Will Power. Então fique tranquilo, o Will Power deve continuar para seu júbilo nos próximos anos. Com isso, poderia encerrar o programa com muito mais tranquilidade. Você continue ligado nas redes sociais da Fórmula Indy. Tem estreia aqui no YouTube, a faixa clássica, todas as quintas-feiras, pelo menos nessa entre-safra de corridas. A gente está resgatando uma corrida clássica da Fórmula Indy, de preferência que os brasileiros se deram bem, e fazendo uma nova narração em português, ao vivo. A gente interage com você no chat. Fique ligado nessas e em outras novidades que a gente prepara para você, enquanto aguardamos o esperadíssimo 8 de agosto com a volta da Fórmula Indy, o Grande Prêmio de Nashville, com o Hélio Castro Neves de volta à categoria. Obrigado mais uma vez. Na próxima segunda-feira nós temos mais Bandeira Verde por aqui. Continue ligado e até a próxima.